Olá, meus amigos, tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito polêmico que muita gente se interessa aí. Teremos uma aula completa, um conteúdo mais extenso e o tema é o efeito sanfona. O que é esse efeito sanfona? Por que ele ocorre e como driblar esse famoso efeito sanfona? Vamos lá, galera. Bom, meu nome é Bruno Gomes, sou graduado em Educação Física na modalidade bacharel e minha especialidade é treinamento físico voltado para a hipertrofia e para o emagrecimento. Bom, o que é esse famoso efeito sanfona? Ele é um efeito que ocorre com determinada pessoa após essa pessoa se propor a emagrecer, conseguir perder alguns quilos, algum percentual de gordura e após esse período de perda, essa pessoa recupera aquele peso que ela anteriormente tinha perdido. Esse é um fenômeno conhecido por efeito sanfona. Por que esse efeito sanfona acontece? O que gera esse efeito sanfona? Basicamente são 3 processos fisiológicos que ocasionam esse efeito sanfona. São eles: a hiperplasia adipositária, o down regulation e a termogênese adaptativa. Basicamente são esses 3 processos. Bom, e o que são esses nomes estranhos, pessoal? Vamos de um a um explicando para vocês, para que vocês consigam compreender o fundamento. Quando vocês entendem o fundamento, vocês conseguem trabalhar para que esse problema não ocorra com vocês. Bom, iniciando, a hiperplasia é um processo que acontece com as células quando essas células se multiplicam. O aumento de gordura ele acontece por 2 vias. Uma delas é a hiperplasia, a outra a hipertrofia. A hipertrofia, imagina aquela célula de gordura que você já tem, ela quando submetida a esse processo de hipertrofia, ela aumenta em tamanho. Já quando ela atinge um tamanho elevado, ela vai se duplicar, triplicar, e esse processo de aumento em número é conhecido por hiperplasia. Essa hiperplasia, esse aumento de número das células de gordura, ele é um processo que não tem uma regressão, ele não, após um número aumentado, ela não diminui. Então aquele número vai se manter até aquela pessoa vir a óbito, né, até ela morrer. Ou aumenta, né? Pode continuar aumentando até essa pessoa chegar num grau de obesidade mórbida. Bom, o segundo processo já citado é a termogênese adaptativa. Então, esse processo que contém 2 nomes, né? Termogênese. O que quer dizer termogênese? Termogênese, pessoal, é a energia gasta para gerar calor no nosso corpo. É tudo relacionado à geração de energia. Termogênese tem a ver com o metabolismo, com geração de energia. E adaptativa quer dizer que seu corpo se adapta àquelas situações e aumenta ou diminui essa termogênese. Bom, como ela se caracteriza normalmente? Por uma diminuição do consumo energético. Então, quando aquela pessoa que está entrando no efeito sanfona, ela encara esse processo de termogênese adaptativa, pois ela chegou num ponto que o corpo dela identificou que ela estava perdendo gordura, e a gordura para o nosso corpo é como se fosse uma moeda de ouro, é algo super valioso. Então, quando nós não estamos conseguindo produzir mais gordura ou não estamos conseguindo manter aquela quantidade de gordura que a gente já tem, o nosso organismo vai buscar algumas formas para que o nosso corpo não perda mais gordura, para que ele reserve aquelas moedinhas de ouro. Então, ele vai diminuir o nosso gasto energético, então a gente vai começar a necessitar de menos energia para sobreviver e, consequentemente, o nosso metabolismo vai diminuir. Então, o nosso corpo vai ficar mais lento quando o assunto é consumo energético. E o que isso quer dizer? Que quando a pessoa entra em um processo de termogênese adaptativa, ela entra em processo não, ela começa a passar por esse processo, ela entra nesse ciclo que a termogênese adaptativa
ela vai ter uma redução no metabolismo basal. O que é isso, pessoal? A quantidade de energia necessária para se manter vai abaixar e isso vai dificultar o processo de emagrecimento, porque cada vez mais ela teria que consumir menos calorias para sobreviver. Bom, ela é caracterizada, a termogênese adaptativa, por uma queda do T3. Então, o T3 é o hormônio tireoidiano responsável por controlar o nosso metabolismo, acelerar ou diminuir. Quando o T3 está alto, nosso metabolismo está mais acelerado, nós estamos necessitando de mais energia para produzir calor, para produzir vida. Né? Nosso corpo, quando ele fica frio, quer dizer que você está morto. Né? Quando você entra no estado de hipotermia excessivo, é quando o seu sangue já não está circulando mais, então você já está morto. A energia necessária para gerar calor é a energia da vida. Então, se nós temos um metabolismo, esse metabolismo, todas as reações nesse metabolismo, tanto para você se movimentar, para você digerir alimentos, para o seu coração manter-se batendo, demandam reações químicas que, a partir dessas reações químicas, também gera-se o calor, a nossa temperatura normal. E com a queda de T3, diminui-se essa função metabólica. Outra coisa que acontece é uma diminuição do nosso sistema nervoso simpático. Então, as nossas reações do sistema nervoso simpático vão diminuindo, o metabolismo vai abaixando, nós temos mais dificuldade para realizar atividades como, por exemplo, as atividades de luta ou fuga. Então, o sistema nervoso simpático, então são várias reações daquele sistema que começam a ser inibidas quando a pessoa entra nesse processo de termogênese adaptativa. Outra característica é a baixa de testosterona. Quando a pessoa realiza dietas de baixo carboidrato, uma quantidade bem pequena de carboidrato, a famosa low carb, essa pessoa tende a ter uma redução dos níveis séricos de testosterona. Então, esse é outro problema que a pessoa tem para conseguir emagrecer. Ela já está com o metabolismo baixo porque o T3 abaixou, o sistema nervoso simpático também reduziu. O sistema nervoso simpático também tem uma das suas funções, uma das suas características, a adrenalina, um neurotransmissor responsável por ajudar nessa queima de gordura, nessa quebra e queima de gordura. E também a testosterona, que é outro hormônio responsável por quebrar a gordura. Então, temos 3 fatores relacionados à termogênese adaptativa que dificultam o emagrecimento. Essa pessoa que entrou no efeito sanfona vai ter essas dificuldades. Outro fator é o aumento do cortisol. O cortisol é o famoso hormônio do estresse, e o hormônio do estresse, apesar de ser um hormônio catabólico, ele é um hormônio que favorece o aumento da gordura. Então, ele acaba que mantendo-se alto, atrapalha outros processos fisiológicos, e isso também dificulta na redução da gordura. Bom, o Down Regulation, pessoal, o que é o Down Regulation? O segundo termo citado lá dos 3 que compõem o efeito sanfona. O Down Regulation é a regulação negativa, digamos assim. Então, o seu corpo está em um processo de emagrecimento, vai chegar um momento que ele vai passar por um processo de regulação contrária. Então, ocorre normalmente quando a pessoa ela faz uso de substâncias termogênicas. Então, essas substâncias termogênicas estimulam o sistema nervoso simpático. E quando ela para de usar essas substâncias termogênicas, ou quando ela usa por um período prolongado, acontece uma saturação de receptores. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade para assimilar aqueles hormônios que estão aumentados, porque não vai ter receptores. Logo a mais no próximo slide eu vou estar falando sobre essa interação hormônio-receptor. E o ajuste biológico dessas funções orgânicas, né, que o Down Regulation também ele acontece para que o seu corpo não entre em um processo degenerativo, um processo que vai de encontro à morte, certo? E agora, nesse Down Regulation, a gente pode entender essa interação, com essa ilustração, do hormônio com o receptor. Todos os hormônios têm um receptor específico e eles se ligam a esse receptor e geram alguma reação específica. Como a gente está falando de emagrecimento,
Esses hormônios são os hormônios lipolíticos, e hormônios que estimulam a quebra de gordura e hormônios que ajudam essa gordura a ser metabolizada, a ser beta-oxidada. Então a pessoa estava ali usando aquela substância termogênica, estimulante, e ela aumenta inicialmente o número dos hormônios, como está na primeira parte, 2 hormônios para 3 receptores. Isso aqui ela está usando, está tendo reações aumentadas, porque ela aumentou a quantidade de hormônio, mas o que acontece? Quando essa pessoa ela faz uso prolongado ou ela corta esse consumo dos termogênicos, os receptores vão diminuir, porque a quantidade de hormônios está alta, né? E acontece que os receptores irão diminuir para aquelas reações não continuarem aceleradas. Então, há um down regulation, receptores diminuem, então aqueles hormônios circulantes não necessariamente serão eficientes na quebra de gordura e na queima de gordura. Bom, como nós conseguimos driblar esse famoso efeito sanfona? Existem algumas estratégias, né? Então vamos a algumas delas, isso é o que interessa mais aqui, então pessoal, fiquem atentos a essa parte. A restrição de calorias progressiva é um dos pontos. Aumento de treinamento de forma progressiva é outro. Cuidado com açúcares e carboidrato e planejamento de refeições livres. Vamos ponto a ponto. Bom, a restrição progressiva de calorias. Como a gente pode entender esse ponto? Bom, o que acontece em dietas normalmente que as pessoas fazem por conta? Elas já iniciam cortando alguma refeição, cortando alimentos que elas gostam, alimentos que são ruins muitas das vezes, que ela gerou aquele hábito de consumir aqueles alimentos ruins, e com essa mudança drástica de comportamento alimentar, essa pessoa vai ter uma restrição muito elevada inicialmente de calorias. Quando ela faz essa restrição, acontece que ela vai emagrecer de início, vai ter uma queda brusca de peso, de gordura corporal também. E isso é diferente, tá pessoal? Peso é uma coisa, gordura é outra. Já citei em algumas outras postagens minhas por aqui. Então ela vai ter essa queda brusca, vai reduzir bastante gordura, mas vai estabilizar. Por quê? Não vai ter mais onde ela baixar calorias em algum certo ponto, porque ela vai continuar baixando e vai chegar um momento que ela vai começar a passar mal, vai ter vários efeitos colaterais, como por exemplo queda de cabelo, pele ressecada, entre outros muitos problemas. A unha também vai ficar mais fina por causa da ausência de nutrientes muitas das vezes naquela dieta. Então, por que é importante a pessoa fazer uma restrição progressiva? Porque sempre que o organismo dela se adaptar, ela vai e abaixa um pouquinho. De pouco em pouco o organismo dela vai sofrendo esses choques, né? Então ele não vai estabilizar, porque sempre que ele vai ter uma queda, ele vai se estabilizar, acontece mais uma queda pequena nas calorias, mas essa queda pequena já é eficiente para reduzir gordura. Então como a gente aplica esse ponto? Não comece uma dieta com restrições exageradas, exacerbantes. Restrições pequenas, comece melhorando o hábito. Depois você pensa em abaixar aos poucos as calorias. Não inicie nunca com uma restrição elevada. Bom, a parte de treinamento. Progressão de carga de treino é importantíssimo, pessoal. A mesma coisa que acontece com a alimentação acontece com o treino. Se a pessoa já inicia com um programa de treinamento com altas cargas, com volume elevado, com alta intensidade, ela vai ter um resultado inicialmente. Só que vai chegar um ponto que ela vai estabilizar, o metabolismo dela vai dar uma travada. E, diferente da dieta, ela vai ter ainda mais alguns agravantes, que serão o risco de lesões, por causa dessa alta carga de treinamento, quando não periodizado, pode ser muito lesivo. Ela pode entrar em um processo de overtraining, galera, que isso é totalmente perigoso. Para vocês terem ideia, alguns sintomas do overtraining é diarreia, febre, dores no corpo prolongadas. Então, é uma coisa muito ruim, pessoal. É muito interessante que se evite entrar nesse processo de overtraining. Ele pode ser considerado até uma doença, no caso, uma patologia,
porque são vários sintomas aliados ali que caracterizam essa síndrome. Bom, evitar um volume e intensidade elevada de início é importante. Um primeiro momento de treino é legal que a pessoa se adapte àqueles exercícios, ela tenha um conhecimento motor, ela adquira uma coordenação motora para que execute exercícios de forma correta, até mesmo um exercício de corrida, exercícios aeróbicos como corrida, bike. Inicialmente comece com umas quantidades baixas, intensidades baixas e volume baixo também, para que você aprenda a técnica do movimento, para você não ter uma lesão e ter que interromper o programa de treinamento, que seria muito pior. Outro ponto, treinar a coordenação de movimento, como já citei, né? Inicialmente começa-se aprendendo os movimentos, aprendendo como que faz e fazendo de forma eficiente. E manter a frequência e criar um hábito inicial. É interessantíssimo isso, pessoal. Qual que é a variável mais importante para que você consiga emagrecer ou ganhar massa com o treino? Bom, muitas pessoas vão falar que é o volume, outras vão falar que é a intensidade. Eu digo que é a frequência, que é a consistência do treinamento. Ela não é uma variável propriamente dita, mas é o fator mais importante. Então, quando você começar, quando você falar que quer começar, e eu sugiro que seja rápido, para que você consiga prolongar isso ao longo da sua vida, para que você consiga ter uma vida mais ativa e mais saudável, comece com baixas quantidades e crie um hábito. Eu sempre falo com meus alunos para que eles comecem a criar um hábito. Se não consegue fazer 20 a 30 minutos, faz 10, faz 5, faz um alongamento diariamente, crie um hábito. Isso é interessante, é importante para que você sempre sinta a necessidade de se exercitar e colher os bons frutos que essa prática saudável pode te proporcionar. Bom, outro ponto que é uma forma de você evitar entrar no efeito sanfona é tomar cuidado com os açúcares e carboidratos simples, né, principalmente. E quando a gente fala em carboidratos simples, pessoal, não é apenas os doces. Existem muitos alimentos ditos saudáveis que também têm um alto índice de açúcar, de carboidrato neles. Quando você exagera na quantidade, eles podem ser prejudiciais ao seu processo de emagrecimento. Então, alimentos como a uva, por exemplo, quando você come em excesso, a manga também tem muita caloria. Melancia tem uma alta quantidade também, uma carga glicêmica não, um índice glicêmico muito elevado, e a gente vai citar esses pontos daqui a pouco, mas é importante que vocês tomem cuidado com esses alimentos ditos saudáveis em excesso também. Quando a pessoa começa a tentar restringir aqueles alimentos que ela gosta, o chocolate, a pizza, o bolo, o sorvete, ela pode querer consumir outros para substituírem, e esses outros podem ser em quantidades elevadas. Às vezes a pessoa para de comer uma barrinha de chocolate e vai comer 5, 6, 7 mangas, pessoal. Isso não é nada extraordinário, já vi muito isso acontecer. Então, os pontos a serem levados em consideração são o índice glicêmico, que é o quanto aquele alimento vai mexer com a sua insulina. Quando você consome um alimento que tem um alto índice glicêmico e você consome eles em quantidades elevadas também, né, principalmente, ele vai elevar o nível da sua insulinemia, a sua insulina sanguínea. E a insulina é um dos hormônios que são contrários ao emagrecimento. Ela atrapalha o emagrecimento porque ela estimula a criação de gordura. Ela estimula o hormônio chamado me fugiu o nome aqui. Lipase lipoproteica, pessoal. Me desculpem, eu confundi os termos aqui. Que o hormônio que quebra é conhecido por lipase, hormônio sensível, e o hormônio que estimula, a enzima. A insulina estimula uma enzima que é conhecida por lipase lipoproteína, e os outros hormônios que eu tinha citado anteriormente que quebram gordura estimulam a lipase, hormônio sensível, que faz o sentido contrário, quebra a gordura. E a outra, que a insulina estimula, aumenta a gordura. Então, por isso que ela é negativa. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais ele estimula a insulina. Quanto mais a insulina sobe, mais possibilidade tem de aumentar-se
a produção de gordura. A carga glicêmica, que é quanto no alimento em si, ela vai estimular a insulina, a glicemia vai aumentar. Então, a quantidade de glicose que o alimento possui em si é algo também a ser citado. As calorias também é outro fator importante, que para emagrecer vocês têm que estar em déficit calórico, que é aquela coisa que eu sempre cito, que é consumir menos calorias do que se gasta, né? Então as calorias também é outro ponto importante. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado e que é importante quando está em um processo de reeducação alimentar, quando está se fazendo uma dieta, é para que esses alimentos ditos saudáveis sejam acompanhados de alguma fibra, caso eles não possuam uma alta quantidade de fibra, como é o caso da uva, por exemplo, que não tem tanta fibra assim. Se ela estiver acompanhada de um alimento com fibras, com maior fonte de fibras, ela vai ter uma redução no índice glicêmico dela, vai ter uma modulação desse índice glicêmico. E isso acontece com todos os outros alimentos que têm um índice glicêmico alto. Então, às vezes, uma banana, quando consumida com uma aveia, com uma chia, vai ter uma queda no índice glicêmico. A mesma coisa acontece com alimentos mais comuns, como, por exemplo, o arroz. Quando você come uma quantidade de arroz aliada a uma salada, aliada a uma proteína que também é pesada, você consegue modular o índice glicêmico da refeição. Bom, e a outra coisa importante, que é a parte boa, galera, para evitar o efeito sanfona, é planejar refeições livres para se conseguir um estado psicológico propício para que a pessoa consiga emagrecer. O estado psicológico é um fator muito negligenciado por profissionais da área, né? Principalmente nutricionistas e personal trainers, né? Treinadores, profissionais de educação física, porque é uma coisa muito complicada de se trabalhar. A pessoa tem que estar com um estado psicológico adequado, tem que ter um mindset direcionado para ela conseguir manter aquele programa de emagrecimento, de dieta com treino aliados, para emagrecer de forma consistente. Aqui eu coloquei 2 alimentos que eu amo usar nas minhas refeições livres, que é o açaí. Açaí é coisa de Deus, né? E o chocolate, são 2 alimentos que estimulam a serotonina, que a serotonina é o hormônio da felicidade, o hormônio do prazer. Então esses 2 alimentos têm essa capacidade de estimular, como a maioria dos doces faz também, né? Então eles são interessantes para melhorar o estado psicológico. E não adianta às vezes a pessoa tentar cortar de uma vez todos os alimentos que ela gosta, porque vai chegar um momento que ela vai fazer aquele famoso pé na jaca, né? Ela vai querer comer tudo que ela pode, porque ela se restringiu por um período longo. Então, uma refeiçãozinha livre ali, outra aqui, é importante. Não digo que seja 2, 3 por semana, às vezes vai ter semana que não vai ter refeição livre, mas é importante que ela seja planejada quinzenalmente, pelo menos ali, ter uma refeição livre para a pessoa manter o estado psicológico. Como eu tinha dito, né, o estado psicológico, para que ela consiga ter uma adesão à dieta, porque dietas super restritivas, às vezes, podem influenciar negativamente no estado psicológico. E se você às vezes libera uma refeição livre, come o que você gosta, você consegue voltar para a dieta com mais ânimo, né? Imagina a situação: você está um período longo sem comer o que você gosta e você está pensando naquilo, quando que eu vou comer? É uma coisa que estimula a pessoa a continuar na dieta. Qual vai ser a próxima refeição livre dela? Então ela pode usar isso como um propulsor, né? Um empurrãozinho para se manter em um plano alimentar. E é uma estratégia também utilizada para quebrar o platô. O que é o platô? Aquele momento que o metabolismo dá aquela travadinha. Se você faz uma refeição livre, joga mais calorias, seu organismo vai sofrer mais uma vez um choque e você consegue enganar, digamos assim, o seu metabolismo. Isso é interessantíssimo também. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero também que me mandem suas dúvidas, porque eu fiz isso para vocês, não é para mim. O conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, ele não é só meu, ele é para todo mundo, porque a sociedade é um retorno que eu devo para a sociedade, porque eu faço o que eu gosto. Então eu tive uma faculdade que me ensinou, eu tive professores que me ensinaram
a tudo que eu tenho até hoje, me mostraram um caminho. Tive profissionais que me mostraram um caminho prático também, que me orientaram, e eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês, galera. Então, podem mandar suas dúvidas, perguntas, sugestões, e me sigam também. Se você está me vendo pelo YouTube, lá no Instagram. Se você está me vendo pelo Instagram, me siga no YouTube também, porque existem conteúdos que eu não compartilho em ambas as redes sociais. Então talvez você esteja se restringindo de receber algum conteúdo que seja interessante para você. Então é isso aí, galera. Se você gostou também, compartilhe com seus amigos. Não vamos guardar conhecimento, vamos compartilhar conhecimento. E salva aí também, que me ajuda a impulsionar esse vídeo para mais pessoas conseguirem ver. Até mais, galera. Logo mais tem mais vídeo. Espero logo mais vê-los aqui comigo novamente.